Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que nos assiste em Sobradinho e Porto Alegre pela Pop TV ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam também muito bem-vindos e bem-vindas aí a mais um ICL e hoje a gente tem programa especial aqui. Uma dobradinha de programa especial, porque ontem a gente recebeu o ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e hoje a gente vai trazer um assunto para vocês, inclusive um assunto muito pedido aqui no chat, um assunto promissor e polêmico e que a cada dia mais entra no dia a dia e no cotidiano do brasileiro. A gente vai falar sobre ela, sobre a inteligência artificial, que promete mudar a forma que a gente vive, promete impulsionar a nossa produtividade, mas também começa a levantar vários alertas sobre concentração de poder, sobre impacto ambiental e também mercado de trabalho e o futuro desse mercado de trabalho. Então, para entender melhor sobre esse assunto, hoje a gente vai conversar com o Lucas Zavak. Ele é cientista da computação, a gente trouxe uma pessoa da área de tecnologia para conversar com a gente sobre o assunto. Então não trouxemos aí nenhum analista de mercado, mas alguém que está dentro desse meio. Ele é desenvolvedor de software e integrante do Tecnologia e Classe. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso Mercado e Investimentos. Tudo bem, muito obrigado por me chamarem aqui, eu acho que vai ser bem interessante, né? E vamos falar sobre inteligência artificial e como isso tem a ver, né, com a questão política, que é o que a gente faz no canal. A gente tenta analisar a tecnologia, trazendo sempre o aspecto humano para ver como isso conecta com a realidade das pessoas. Acho que é por isso que é interessante, tem feito tanto sucesso. E é justamente essa visão e essa ótica que a gente quer aqui, né? Trazer essa visão mais humana e que traga também, né, não só para o dia a dia, mas questões críticas à inteligência artificial. Então vamos começar falando de risco aqui. Porque quando a gente fala de risco em IA, tem três principais temas que acabam surgindo: medo da superinteligência, aumento das desigualdades e a concentração extrema no poder das mãos de poucas empresas, e ali, né, o aumento da desigualdade e a concentração extrema. Então aqui três coisas, né? Qual desses três você considera o mais preocupante e por quê? Tá, vou começar assim, não acho que é o risco da superinteligência que é o mais preocupante. Esse, digamos que é um aspecto que ele é muito badalado, muito falado, né, pelas empresas, assim, elas querem que a gente pense bastante nisso, mas a questão da desigualdade eu acho que ela é o que eu prestaria mais atenção. Porque a inteligência artificial hoje, ela é vista como uma tecnologia que ela é feita para a automatização do trabalho, né, para a substituição do trabalho. Enfim, a gente fala muito coloquialmente: "Uma IA vai substituir o meu emprego". E às vezes as pessoas até não levam isso tão a sério, porque, sei lá, se você perguntar para o ChatGPT, depois tentem aí, se existe um emoji de cavalo marinho, vocês vão ver que ele vai ficar inventando um monte de coisa e não vai falar nada com nada. Daí as pessoas pensam: "Isso aqui não irá me substituir". Mas na realidade a pressão que a inteligência artificial faz é a de transformar algumas tarefas que antes elas não eram facilmente automatizáveis, que são as tarefas criativas, né, principalmente geração de imagem, geração de texto, geração de vídeos, em coisas que elas podem, ao invés de ser feita por uma equipe de 5, 10 pessoas, serem feitas por uma ou 2 em menor tempo. E a gente fica pensando que isso poderia ser uma coisa que vai estar, né, retirando esse trabalho, o fardo do trabalho dos ombros da classe trabalhadora, mas muitas vezes o que isso faz é que um profissional agora ele tem o trabalho de 5, né, e ele vai ficar o tempo inteiro realizando tarefas num fluxo assim muito mais acelerado, porque agora a IA vai estar fazendo várias coisas junto, né? Então esse aí é o aspecto que eu prestaria mais atenção. E daí, se a gente quiser entrar depois no próximo, o risco, se a gente quiser pensar no mercado, a valorização das empresas de IA, ela é muito focada que no futuro isso vai funcionar muito bem e vai substituir o trabalho dos trabalhadores, vai tirar esse risco que o empregador às vezes vê de que muitos trabalhadores descontentes poderiam se organizar, esse tipo de coisa. Então, essa é a grande aposta, digamos, do mercado na IA e é o que tem valorizado
especulativamente no futuro isso, porque a gente não existe hoje ainda essas coisas bem acontecendo. Então a valorização que a gente vê nos Estados Unidos, assim, sem precedentes, essas empresas têm muito a ver com isso. Daí a gente pode, de repente, explorar isso mais tarde, né? Então já vou aproveitar e puxar o gancho para esse lado da supervalorização e até das promessas que acabam acontecendo envolvendo a inteligência artificial, porque hoje tem muito ruído nesse debate, sobre inteligência artificial, promessas questionáveis, muito marketing para atrair os investimentos, mas também existe dúvida em relação à exponencialidade dessa inteligência artificial. Muitos estão apostando que essa exponencialidade vai existir, mas ainda não tem aquela certeza tão ali clara quanto, por exemplo, chips ou semicondutores conseguem avançar para permitir essas inovações. O que, na sua opinião, é mito ou é modismo e o que é de fato inovação? E a gente está vivendo realmente essa bolha especulativa e se essa bolha também estourar, quais serão os principais impactados? Perfeito, eu acho que tu colocou exatamente o cerne da questão, tá? Existem alguns campos dentro da inteligência artificial para onde ela pode ir. E algumas pessoas, né, coincidentemente as pessoas que estão dentro dessas empresas que mais teriam a ganhar, Nvidia, OpenAI, Google, dizem que esse crescimento ele está, digamos, ainda na sua infância, né? O crescimento exponencial, né? Ou seja, que não só vai crescer, como vai crescer o ritmo em que cresce a geração de valor, de novas tecnologias disso. Algumas pessoas dizem que é muito grande esse potencial. Outras já acham que, mesmo que seja muito promissor, tá? Eu não vou falar, tem pessoas que acham que essa é uma tecnologia como qualquer outra, né? Mas mesmo as pessoas que acham que é promissor, algumas acham que não, esse ritmo ele é mais normal e talvez nós estejamos chegando perto do teto, né, que esse tipo de tecnologia nova, né, que a gente não tem tempo aqui para entrar em todos os detalhes, mas é a tecnologia de IA generativa, que o pessoal fala, que talvez a gente esteja no teto dos grandes avanços que ela vai fazer. E o problema, né, disso é que hoje, principalmente nos Estados Unidos, o investimento de IA ele é muito baseado em entrar dinheiro para desenvolver e meio que subsidiar o custo dessas ferramentas, esconder um pouco esses custos que a gente tem em compra de hardware, né, que são as placas de vídeo, GPUs, que principalmente a Nvidia faz e que são necessárias para esse desenvolvimento e esse uso, a construção de data centers. Então, esse custo, ele tá meio que sendo amortizado, ele tá meio que sendo escondido. Por exemplo, se a gente vê os relatórios financeiros da Microsoft e tal, a gente vê que agora existe uma preocupação com a amortização de custos e a depreciação dos custos desses data centers, que são prédios enormes, cheios de computadores e tal, que é uma coisa que agora eles estão construindo num ritmo nunca visto antes para desenvolver essas tecnologias, e isso vai ser um ônus no futuro, quando a gente precisar trocar essas infraestruturas, quando esses equipamentos estragarem. Então, se não crescer no ritmo exponencial, que é exatamente o início do que você estava dizendo, isso pode vir a ser um problema no futuro e pode não se concretizar todos os sonhos que se tem, né, de que essa tecnologia vai ser revolucionária, mesmo que ela seja muito boa e extremamente boa. Se ela não for, assim, algo que vai revolucionar tudo, entregar esse valor exponencial, pode ser que a gente tenha problemas no mercado. Por quê, né? Para tentar finalizar aqui. Os Estados Unidos, se vocês pegarem, eu devia ter anotado alguns números, mas o crescimento do PIB deles, se vocês tirarem as empresas de IA, ele é meio que nulo. Então, todo o PIB que eles tiveram no crescimento desse último ano foi nas empresas de tecnologia, né, as Big Techs. E o mercado de ações deles, que claro que não é um grande indicador de se a economia está indo bem, mas ele está indo muito bem, só que se a gente tirar as empresas de tecnologia, também não ocorreu quase nada. Tá tudo nessas top empresas, que são as top empresas dos Estados Unidos, do mundo, né, porque elas são empresas assim, né, Microsoft, Oracle, Google, AWS, Tesla, todas essas empresas estão lá. Só que todas elas têm contratos entre si, todas elas estão apostando muito na construção de data centers, todas elas, né, compram os produtos da Nvidia. A Nvidia é a maior de todas, acho que eu tinha esquecido de dizer, porque o hardware que a Nvidia produz hoje é a base para tudo isso. Então, qualquer coisa que vai dar errado aí no meio do caminho, e o dar errado, que nem eu disse, é basicamente não ser a coisa mais revolucionária que nós já vimos, pode desencadear uma espécie de crise. E o mercado de ações nos Estados Unidos tem muito essa relação que eles têm as aposentadorias deles postas como investimentos 401k lá. Então, isso poderia ser uma crise muito grande. E, sinceramente, eu, né, que tu disse, eu sou um cara da tecnologia, eu não consigo ver, assim, a análise mais sistêmica de tudo que vai acontecer, mas não vai ser coisa pouca. Me parece que não vai ser coisa pouca, e não sou só eu que tô falando disso. Se vocês procurarem, vocês vão ver que vários especialistas estão reiterando esse risco, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo.
E até puxando um gancho do que você falou, existe também, né, uma fragilidade aí nessa supervalorização ou na valorização dessas empresas. Por exemplo, a Nvidia, como caiu no começo do ano, ela teve um tombo enorme. Quando o DeepSeek falou, e até teve gente que ficou cética ou não, mas o DeepSeek falou, olha, eu estou conseguindo entregar a mesma coisa com menos ali processamento, de forma um pouco mais leve. E isso derrubou a Nvidia, porque a expectativa é que se dependa cada vez mais de empresas como a Nvidia. Se vem uma solução que mostra uma menor dependência, essa empresa vai derreter como derreteu, porque a gente sabe que o mercado acaba ali acontecendo na expectativa. Se a expectativa é de crescimento exponencial, vem alguma coisa e joga o balde de água fria, você derruba toda a expectativa que se tinha criado em relação à empresa, pensando, pô, mas e se vier um player ali que derrubar realmente o que a gente esperava da empresa? Então esse é um risco e uma fragilidade que o mercado de tecnologia tem e sempre teve, de certa forma, porque existe uma expectativa em cima também do desconhecido. E até queria puxar um pouquinho para outro tipo de risco que a gente pode pensar aqui, porque hoje a corrida global pela IA passa diretamente pelo controle também de minerais críticos. Então a gente está falando de terras raras, a gente está falando de lítio, de níquel, de cobre, enfim, concentrados em poucos territórios e frequentemente extraídos ali também em meio a disputas políticas, impactos ambientais severos. A China, os Estados Unidos, a Europa estão disputando esses recursos quase como uma nova corrida extrativista. Inclusive, se a gente pensar, o tarifaço brasileiro tem essa questão como pano de fundo. A pergunta que eu te faço é, a IA está acelerando uma nova forma de colonialismo tecnológico, onde os países periféricos vão virar meros depósitos minerais ali, enquanto o valor agregado fica no norte, e a revolução da IA pode ser considerada uma disputa territorial disfarçada de inovação? Sim, é excelente essa pergunta, porque eu acho que eu concordo com várias coisas que tu colocou aí. A questão das terras raras, né, até onde eu sei, por exemplo, os Estados Unidos têm uma dependência muito grande com a China. Não até porque, a China tenha um monopólio de onde estão, né, todos esses metais raros que são necessários para fazer chips, para fazer indústria bélica, esse tipo de coisa, mas porque eles têm um domínio muito forte do refinamento desses materiais. Então isso foi um dos pontos de tensionamento ali quando o Trump começou com o tarifaço dele contra a China. Um dos pontos que ele foi voltando atrás teve a ver com isso, né? E o Brasil também seria um lugar onde os Estados Unidos pode conseguir metais raros, então, que nem tu levantou, muito se fala que a maneira do Trump de negociar, que é ele ataca primeiro, né? Ele intimida com o tarifaço e daí ele diz, vamos sentar na mesa para negociar, teria a ver com querer que o governo brasileiro entregue esse tipo de coisa. E daí tu falou o termo, né? Seria novo colonialismo, extrativismo dessas coisas. Tem várias maneiras de ver, já que tu falou esse termo colonialismo, tem uma outra maneira de ver, que depois eu vou voltar para a questão dos metais raros e do espaço, que é os nossos dados, né? O colonialismo digital, o colonialismo por meio da tecnologia, que seria essa maneira de ver o Brasil como apenas um país onde Estados Unidos e Europa vão usar para expandir os seus mercados dos seus produtos de Big Techs, que eles têm isso desenvolvido, para né, arrebanhar esses dados e gerar novos produtos baseados nesses dados, mas nunca para ser um país que vai desenvolver essa tecnologia e que vai conseguir, né, ter suas próprias soluções ou até exportar elas e competir com os Estados Unidos. E esse tipo de coisa é algo que a gente vê nos tratados ou na maneira que os Estados Unidos tenta posicionar o Brasil e que até o governo tenta posicionar o Brasil, que é numa posição de que nós não temos como chegar no nível deles em hardware, em pesquisa, então nós precisamos, né, tentar fazer uma soberania aqui, assim, meio a partir do que a gente consegue. Então a gente vê o projeto Redata de tentar trazer data centers para o Brasil como uma espécie de, para fazer parte da corrida da IA, nós podemos prover o que a gente tem, que é espaço, energia, recursos naturais, para que esses prédios, né, esses data centers usem isso. Mas sem uma promessa, e por exemplo, esse projeto não dá a intenção disso, de que a gente possa se apropriar dessa tecnologia, que a gente possa aprender como operar esses espaços e desenvolver a nossa própria tecnologia. O que me parece é que a gente está, né, dando esses nossos recursos naturais, o espaço, a eletricidade,
para rodar produtos de lá e daí depois a gente consome produtos da Google, produtos da Microsoft, aqui dentro para fazer o que a gente precisa, porque a tecnologia ela não é mais, e a tecnologia digital, né, a internet, ela não é mais uma coisa separada que a gente pensa: "Vou entrar na internet", a gente está o tempo inteiro imerso nessas ferramentas que estão conectadas aí. Então esse é um aspecto importantíssimo do colonialismo, que seria esse colonialismo digital, mas que também tem tudo a ver com esse mais, específico de material de tirar as coisas aqui, que é, né, o sul global visto como esse lugar para tirar matéria-prima, para tirar energia, para tirar até força de trabalho, né? Pessoas que se capacitam e aprendem essas ferramentas não vão conseguir bons empregos aqui, vão ir para fora, vão trabalhar para empresas de fora. Então, sim, eu tendo a ver esses data centers e essa maneira como as empresas têm usado a gente como uma maneira de fazer extrativismo dos nossos dados, da nossa força de trabalho, enfim, isso fala muito com a maneira como a nossa economia aqui também se desenvolve, sabe? É uma economia em que as pessoas não conseguem ser engenheiros, elas vão ter que trabalhar uberizadas numa plataforma, talvez, que vai transformar seu emprego numa questão de trabalho intermitente e tal. Esse acaba sendo a maneira que o Brasil consegue se inserir nessa dinâmica, porque a gente não desenvolveu essas tecnologias, né? E, digamos assim, fica satisfeito em não desenvolver isso, faz tratos com os Estados Unidos, com essas big techs, assim, é mais ou menos nesse sentido. E eu acho bem interessante que você puxou esse assunto, até a gente ia fazer uma pergunta específica desses dados, mas você já explicou muito bem em relação a isso. E o que eu vejo aqui do Brasil e de outros países também que estão na mesma situação do Brasil é que muitas vezes a gente vem aqui, né, o país chega para a gente, traz toda a estrutura para cá, mas a gente não aprende essa tecnologia, a gente não desenvolve essa tecnologia aqui, a gente acaba só reproduzindo a tecnologia que vem de fora, não produz a tecnologia que cria uma dependência, né? E isso eu não estou falando nem só de Estados Unidos, se a gente pensar algumas empresas chinesas que estão vindo para cá, também não vão trazer algumas, né, quando a gente pega a lista de empresas chinesas que vieram para o Brasil, muitas nem são de valor agregado, tem ali empresa de sorvete, empresa de fast food, nem são dessas que estou falando, plataforma de delivery, não é nem disso que eu estou falando. Mesmo quando vem uma empresa de tecnologia, a gente não aprende essa tecnologia, coisa que os países asiáticos fizeram sempre. Inclusive aquele mito que se tem da coisa chinesa que quebrava, vem desse desenvolvimento da tecnologia na Ásia. Eles fazem pelo learning by doing, que eles pegam a tecnologia, desmontam a tecnologia, aprendem a tecnologia. No começo, o Japão passou por isso, a Coreia passou por isso, e agora o estigma está na China, mas acredito que também já esteja passando, de que ele vai desmontar a tecnologia, começar a montar, então no começo pode até ser mais frágil, mas ele aprende e passa a desenvolver. O que eu sinto do Brasil e de outros países que estão na mesma situação é que a gente não aprende, fica dependente e quando a empresa sai, a gente fica só com a exploração que aconteceu aqui e muitas vezes com os nossos dados ali na mão das big techs. Agora, até queria entrar nessa parte da exploração que a gente estava falando aqui, né, já que os dados a gente já falou muito bem, em relação a, por exemplo, cidades que oferecem energia barata, água e incentivo para atrair também esses data centers, quase nessa lógica que a gente já estava falando aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma IA que consome eletricidade, que consome água, quase como um país pequeno. Esse modelo é sustentável no longo prazo? Como a gente evita que as regiões virem apenas essas fornecedoras de recurso, enquanto as big techs, e aí muito em linha com o que você estava falando, capturam quase todo o valor econômico? Em resumo, não é sustentável. Com certeza não é sustentável, assim, e uma coisa, o que eu gostaria de falar sobre isso é que, assim, até vou recomendar muito, e aí se um dia vocês quiserem trazer para uma entrevista a Bebel Ecologia, que faz parte do Coletivo Soberana, que eu também faço parte, tá aqui, que ela fala sobre as questões do meio ambiente, né. E as questões do meio ambiente e inteligência artificial são vitais, é essa pergunta que tu fez agora. E o Brasil, ele está tentando, algumas, né, pessoas aqui estão imaginando esse modelo de desenvolvimento como quais são as capacidades do nosso país. As capacidades são prover, né, recursos naturais, espaço, água, e para quem não sabe para que a IA usa água, é para o resfriamento desses data centers, resfriamento à água, que acaba sendo muito mais eficiente, né?
E, inclusive, tem vários projetos, tem um aqui do lado, né, porque eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado do Sul, que foi uma cidade que ela foi alagada durante as enchentes que tiveram em 2024. Cerca de 90% das pessoas na cidade foram afetadas, tá? E vai se construir um projeto de um data center que já existia de antes da enchente, mas continua agora, nessa cidade, na área que inclusive é um pouco mais afastada e não alaga, tá? E é muito engraçado que quando eles falam sobre esse projeto, todo mundo diz: "Ah, na cidade que alagou, vocês vão botar um data center lá", e eles dizem: "Não tem problema, é na área da cidade que não alaga", o que já mostra uma questão da tecnologia, né, sendo priorizada à frente das vidas humanas. Se vocês pegam a Scala AI, que é a empresa que vai construir esse data center aqui, os representantes delas falando, eles literalmente falam: o que o Brasil faz bem, né, o que a gente tem é esses recursos naturais, eletricidade barata, acessível, e tem muita gente que está vendo isso dessa maneira. O problema, né, do desenvolvimento, que tu perguntou a palavra se é sustentável, da gente desenvolver essa tecnologia dessa maneira, é que, e por isso que eu citei a Bebel, existe uma coisa que se chama o paradoxo da eficiência, que é basicamente, em resumo, é assim: se a gente faz uma IA que é 2 vezes mais eficiente, né, ou seja, hoje com a mesma energia, com o mesmo gasto de água, eu vou produzir 2 vezes mais coisas, né, e assumindo que o que a IA está produzindo é útil e tal, mas ela está produzindo 2 vezes mais. Isso quer dizer o quê? Que para produzir o mesmo amanhã eu precisaria de metade da IA, ou seja, eu economizei. Só que não é a maneira que a indústria está funcionando. Se a gente produz 2 vezes mais IA amanhã, ela vai ser usada 2 vezes mais para desenvolver mais IA e para gerar mais tecnologia. Esse é o paradoxo, que como existe uma corrida para desenvolver essa tecnologia, e ela é vista não só como vital para o desenvolvimento das economias, mas talvez para a guerra, talvez, né, para a dominância no cenário geopolítico, nenhum país quer se dar ao luxo, pode se dar ao luxo de não desenvolver ao máximo das suas capacidades. Então, isso leva a um ciclo que quanto mais a gente explora o meio ambiente para desenvolver essas tecnologias, mais propício fica de explorar cada vez mais o meio ambiente. Então, né, é por isso que é estranho trazer o comunista, né, faz parte do coletivo comunista, no programa de investimentos, mas a crítica que eu faço aqui, que eu chamo, é sobre a insustentabilidade desse sistema. A gente não vai conseguir, enfim, alguma coisa vai dar o limite, que seja a bolha, que seja algum desastre natural, algum desastre do meio ambiente, em algum momento a gente vai ter um limite para esse modelo, ele é totalmente insustentável, mas a gente não vai conseguir continuar desenvolvendo a tecnologia desse jeito, nesse ritmo, porque não existe, né, achar uma tecnologia que agora é sustentável o suficiente e daí a gente vai ficar satisfeito com o desenvolvimento da IA porque ela resolveu todos os nossos problemas. Eu, pelo menos, não vejo isso na maneira como a gente está funcionando no sistema, pois ele não é feito para atender todas as necessidades da humanidade, ele é feito para estar sempre multiplicando, né, para a gente estar vendo esses numerozinhos que estão passando aqui embaixo subindo. Então isso é a contradição no cerne disso e, enfim, em resumo, não, não é sustentável, não vejo como sustentável. E uma coisa que você falou aí no começo da sua fala, e que pode ser chocante para muita gente, mas quando a gente entende a lógica que a gente está inserido, ela não é tão chocante assim. E eu que vivi dentro dessa lógica de mercado há muito tempo, já não me espanto mais com nada, vamos colocar o data center onde não alaga, porque ele vai estar ali num lugar seguro e as pessoas não, né? As pessoas podem ficar num lugar que alaga. Como a lógica do mercado, a lógica do ganho, ela está sempre acima ou ali competindo em detrimento da vida das pessoas, mas sempre acima, né? Sempre ali priorizando a lógica do lucro, a lógica do capital e não as pessoas, não a vida humana. Isso me entristece demais, né? Sempre fico entristecida e pistola, como o pessoal do chat fala aqui, porque realmente é para se indignar. Por mais que você veja essa lógica sempre ali conduzindo o nosso mundão, né? Quando a gente pega a história, ela está sempre ali com o fio condutor, mas é muito triste que mesmo com as inovações tecnológicas que poderiam propiciar alguma melhora de vida para as pessoas, a condição ela sempre vai estar priorizando o capital, o lucro e tudo mais. E você está em casa, viu, Lucas? Porque o programa chama Mercado de Investimentos, mas a gente é crítico o tempo todo. E aí eu queria até fazer uma última pergunta, que eu acredito que vai ser a última por conta do tempo. É como impedir que a IA aprofunde ainda mais as desigualdades digitais e qual seria o caminho mais rápido para democratizar o acesso à tecnologia, mas de fato aqui com uma democratização e com o fim eu acho muito difícil das desigualdades, mas com essa diminuição das desigualdades e se isso é possível dentro dessa lógica do lucro, dessa lógica do capital que a gente estava falando agora. Beleza, eu tenho algumas ideias, né? E de novo, para complementar, o legal de chamar os comunistas é que eles vão ser bons de fazer a crítica. Daí aí agora a gente tem que fazer uma síntese e pensar em algo, é a parte que é bem mais difícil, né? Assim,
A maneira que eu vejo, né, eu não sou tecnofóbico, né, embora muitas vezes quando a gente fala mal das tecnologias, eu fiquei aqui, né, 20 minutos, a gente só falou coisas negativas. E daí as pessoas dizem: "Ah, então você é contra a tecnologia". Não, não sou, né, não tenho medo da tecnologia, não sou contra, não sou ludista, porém, pra tentar responder essa pergunta, eu acho que o caminho é tentar ter uma visão crítica das tecnologias que a gente tá usando. Que é basicamente o que eu tento fazer lá no canal. Quem não conhece, procure Tecnologia e Classe, vocês vão ver como é que é os vídeos. Isso significa o quê? A gente vai tentar olhar um pouco por detrás do que criou essa tecnologia, como ela chega aqui, para que ela serve, né? Como é que ela está sendo usada. E quando a gente entende essas coisas, que daí tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Como é que alimenta a pesquisa disso, quem são as empresas, de que país elas vêm, como é que a energia é feita, de onde vem o dinheiro. Quando a gente começa a pensar essas coisas, a gente começa a enxergar de uma maneira diferente os usos que a gente está fazendo. Eu não quero dizer que a gente vai estar usando de uma maneira mais consciente, porque que nem eu disse, meio que não depende da gente, né? Vou dar um exemplo. Se no meu emprego eu trabalho como desenvolvedor de software, né? Se no meu emprego eu não quiser usar nenhuma dessas ferramentas de IA para me ajudar a fazer minhas coisas, em comparação aos meus colegas de trabalho que vão estar usando essas ferramentas, o meu, né, output ali, desculpe o anglicismo, o que eu estiver criando vai ser menor, né? E mesmo que a gente pode dizer, não, mas é de boa qualidade, você só está fazendo um pouco mais lento, isso é uma coisa que atesta contra os profissionais. Então existe uma pressão muito grande, eu acho que todo mundo que está ouvindo e que tem o seu campo afetado pela IA, que é quase todos, entende que existe uma pressão por usar essas ferramentas, por integrar essas ferramentas. Mas tem muita coisa que é mito, que é fantasia, que não está na realidade gerando muitas coisas novas e melhorando o nosso dia a dia. Então, a partir de uma visão crítica, eu acho que a gente consegue imaginar, ok, essa tecnologia de automação do trabalho, de geração de conteúdo, fora desse contexto de supervalorização do capital, de superexploração, como é que a gente poderia usar ela? E daí a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, que nem eu disse, é mais difícil, que nem eu disse, a gente está dentro de um sistema que é influenciado por isso, mas a gente pode pensar planos, e daí eu acho que quando a gente começa a pensar mais no país, mais no mundo, se a gente quisesse, a gente poderia imaginar maneiras que isso poderia ajudar, que a gente poderia talvez desenvolver tecnologias que são menos custosas ao meio ambiente, porque elas não fazem tanto, elas não desperdiçam tanto, elas não são só estão sendo usados como uma guerra de especulação. Então, assim, ideias, né? Eu gostaria de ver o Brasil com mais soberania digital. O que isso significa? A gente ter controle sobre as estruturas de hardware, né? Sobre os recursos naturais que a gente tem e daí usar esses recursos, essas estruturas que a gente tem para o desenvolvimento, né? Do nosso povo, para a edificação, né? De mais soberania digital, soberania territorial, esse tipo de coisa. Só que isso é a parte que é difícil, que nem eu disse. É muito fácil falar, mas a gente vê hoje o que tem acontecido no governo é meio que nessa sanha de entregar conciliações entre o Centrão e o que o Lula precisa, e também seguindo uma política que é uma política neoliberal de imaginar que a gente vai trabalhar junto com essas empresas para construir o que a gente precisa. A gente tem colocado essas parcerias, assim, vou dar um exemplo, né? O SERPRO, que é a Agência de Processamento de Dados, né, federal. Hoje, para garantir hospedagem e data centers, esse tipo de serviço para as organizações do governo que precisam, eles têm uma parceria com Google, Oracle, AWS, todas essas empresas de fora, para trazer, né, esses equipamentos para cá, para trazer as soluções deles para cá. É uma solução que as próprias empresas chamam de nuvens soberanas, né? E a própria Serpro vai dizer, a frase que eles usam é assim: a nuvem é deles, mas a chave é nossa. Então a gente está usando a tecnologia deles, mas a gente tem controle dessa tecnologia. Isso é bastante perigoso, porque se vocês ouvirem o discurso do Trump, que meio que fala em voz alta hoje, o discurso imperialista dos Estados Unidos, a gente fica com medo, né, que é só o Trump acordar um dia meio de ovo virado e dizer: eu quero atacar de novo o Brasil e agora, né, não dá mais para prover esse serviço para o Brasil, faz alguma coisa para bloquear os sistemas deles, né? Muito se falou, eu acho que foi a família Bolsonaro, mas falou o Trump bloquearia o GPS. Esse tipo de coisa todo se aplica a nossas infraestruturas tecnológicas, porque a gente não conseguiu desenvolver isso. Mas eu vejo que é a solução que as empresas encontraram, né, as empresas estatais encontraram para prover esse tipo de coisa sem enfrentar muito e da maneira que conseguem, né? Mas enfim, é bem, bem ruim, assim. Então, tentei dar um pouco de esperança, mas também não consegui ser muito esperançoso. É sempre assim, né? A gente tenta, às vezes, ser arauto de boas notícias e mesmo assim a gente não consegue 100%. Lucas, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, o chat adorou. Até deixa as portas abertas
para você voltar mais vezes ao nosso programa, porque meia hora realmente passa rapidinho e nem deu tempo da gente falar de conservadorismo no mundo da música, hein? Porque isso daria mais um programa todo. Se quiser se despedir da nossa audiência, fica à vontade e dá as últimas palavrinhas. Obrigado por me trazerem. Se vocês se interessam por esses assuntos, @tecnologia e classe na maioria das redes, é o canal do YouTube, é onde, né, a gente posta mais coisas. Quase todos os dias tem vídeo e principalmente vou recomendar sobre inteligência artificial. Tem um vídeo que eu vou reiterando, é uma espécie de palestra, assim, eu já fiz umas 3 vezes, que é sobre essa disputa de IA entre Estados Unidos e China. É um assunto, 1 hora e pouco de conteúdo, tá sempre mudando esse tipo de coisa. Eu recomendo que vocês deem uma olhada se vocês se interessam por isso. Vocês vão ver que eu vou falar todos os assuntos que a gente falou aqui e conseguir entrar em um pouco mais de detalhe. Então, já sabem. Tá aqui embaixo, inclusive, para vocês acessarem. Então, Lucas, muito obrigada. Foi ótima participação. E agora eu vou convidar vocês o quê? Para dar um rolê, mas dar um rolê diferente. Porque hoje o Rolê ICL tá com uma carinha diferente, uma carinha nova. Agora vocês vão estar em mais do que excelente companhia de André Uzeda e Laura Couto. Então vocês vão dar um rolê com a companhia nova. Vocês já vão então estar nas mãos de André Uzeda e Laura Couto. E eu volto amanhã para falar o que mexe com as nossas vidas, com o nosso bolso e com a nossa bolsa. Um beijão e até lá, pessoal!